É o seguinte, recentemente a Nvidia se juntou à Microsoft e eles anunciaram a nova era do PC. Basicamente, os caras conseguiram integrar placa de vídeo super potente, processador, memória RAM, tudo isso em apenas um únicozinho miserável chip, velho. O nome desse chip se chama RTX Spark, e aí você vê que eles conseguiram integrar tudo isso nesse chipzinho. E aí, cara, o propósito real disso, claro que dá pra jogar, né, tipo, seu CS a 1000 FPS e tudo mais, mas o propósito real disso daqui é rodar inteligência artificial local. E aqui a gente tem as especificações, né, desse chip. E além disso, eu também vou te mostrar a estimativa de preço que vai chegar essa brincadeira aí, porque barato não vai ser, né? Bom, basicamente, a gente consegue ter aí um processador de 20 núcleos ARM, placa de vídeo de 6.144 núcleos CUDA, memória RAM unificada, isso aqui é importante, eu vou falar mais sobre isso, de 128 GB, um poder de IA de 1 petaflop, tudo isso em um chipzinho do tamanho de uma moeda. Só que aí a gente tem que comparar com o que a gente tem hoje de peça para a gente ver a potência do bicho, né? Vamos começar com a placa de vídeo, né, que vai ter nesse chipzinho. Ela é comparável a uma RTX 5070 de PC, tá? Porque, olha só que interessante, os núcleos CUDA é os mesmos 6144, porém a banda é menor, né? Tipo, essa placa de vídeo ela é 273 GB por segundo e a 5070 de PC é 672 GB por segundo. Você vai ver que essa placa de vídeo que vem nesse chipzinho é lenta, tá? Comparado à placa de vídeo que a gente já tem hoje no mercado, as top de linha. Porém, o diferencial dela é que eles conseguiram colocar muita VRAM, né? Porque eles conseguiram integrar memória RAM com VRAM. A transferência entre memória RAM e VRAM vai ser mais rápido, na verdade vai ser instantânea, né? Vai tirar esse gargalo porque é uma memória RAM unificada. Sobre o processador, ele é comparável a um topo de linha de notebook, né? Que seria ali aquele AMD Ryzen AI Max Plus, né? Que seria ali um processador super potente da família de celular e notebook. Então ele tem aí seus 20 núcleos ARM. Bom, e aí qual é a vantagem dessa memória unificada? Bom, o que eles fizeram foi basicamente o que a Apple fez nos seus chips M1, M2, M3 e M4, que é basicamente tirar essa separação de memória RAM com VRAM da placa de vídeo e criar uma memória unificada. A vantagem que isso dá é conseguir rodar modelos de inteligências artificiais gigantescos e também tirar o delay de transferência de uma para a outra. Porque no computador convencional que a gente tem hoje, a memória RAM e a VRAM da placa de vídeo são separadas. E aí o PC precisa o tempo todo fazer transferências de dados de um para o outro. E isso causa gargalo e delay. E aí, com a memória unificada, isso simplesmente acaba. Porém, uma coisa importante é sobre a velocidade dela. Porque se a gente comparar a RTX Spark com uma placa de vídeo top de linha hoje do mercado, como por exemplo a RTX 5090, a gente vê que a RTX 5090 é mais rápida do que o RTX Spark. Porém, ela não tem a mesma capacidade de rodar um modelo de IA gigantesco que a RTX Spark tem. Por exemplo, a RTX Spark hoje consegue rodar inteligência artificial de até 120 bilhões de parâmetros e 1 milhão de tokens, o que é comparável a IAs fechadas grandes que a gente tem hoje no mercado. O próprio Claude e GPT vieram com esse padrão aí de 1 milhão de tokens, certo? Porém, ela é mais lenta para processar esses dados comparável à RTX 5090. Então é como você comparar um caminhão com uma Ferrari. A RTX top de linha 5090 que a gente tem hoje no mercado é uma Ferrari, é super rápida, porém não cabe nada, né? Duas pessoas e o porta-mala não cabe nem sequer um presunto. E aí a RTX Spark é um caminhão. Ela é lenta, porém ela cabe tudo ali dentro, né, cara? Um modelo gigantesco. Pô, mas falando sério, uma coisa aqui que é bizarra, cara, é a gente comparar aí, velho, a tecnologia de processador, mesmo tendo todos esses anos aí, continua sendo algo bizarro, velho. Parece que foi criado por alienígena. Cada componente e ligação em um processador é do tamanho de uma bactéria, que é muito bizarro. Como que um ser humano conseguiu criar isso daqui? Vai entender. Bom, e olha só que curiosidade. Sabe como que é feito a separação de processadores inferiores para processadores mais fortes? Como, por exemplo, um i3, de um i5, de um i7, de um i9, de um Ryzen 5, de um Ryzen 9, enfim. São basicamente
o processo de fabricação deles. Por ser muito complexo, né, do tamanho de, sei lá, velho, eu acho que é menor do que um fio de cabelo, nem sempre os processadores vão sair da fábrica perfeitos, né? Se um chip de 8 núcleos apresentar defeito em 2 deles, a Intel e a AMD pode desativar permanentemente esses núcleos danificados e vendê-los como um processador com menos núcleos, por exemplo, um i5 da vida ou um Ryzen 5 da vida. Se todos os 8 núcleos funcionarem perfeitamente, saindo aí de fábrica, ele pode se tornar um processador mais forte, como um i7 ou um i9 ou um Ryzen 9, entendeu? Então é basicamente assim que os caras separam aí os processadores inferiores com os superiores. E aí pensando agora com o RTX Spark, tendo aí essa unificação de tudo isso, dá para imaginar que é muito maior ainda do que isso, né? Então isso é bizarro, velho. E aí, como eu expliquei, cara, é uma nova era também de inteligência artificial local, porque, como eu expliquei, ela consegue rodar IA de até 120 bilhões de parâmetros, tá? Localmente, sem nuvem. Consegue também rodar inteligência artificial de até 1 milhão de tokens de contexto de uma vez, assim como os modelos grandes do mercado hoje vêm com esse padrão. Outras coisas também que é possível. O foco é inteligência artificial, obviamente, é um novo mercado. E aí com isso eles anunciaram também que consegue gerar vídeo de IA em até 4K, tá? E também editar vídeo de 12K. Bom, eu acho que isso aqui ninguém vai usar, tá? Tipo, quem que vai editar vídeo em 12K, velho? Ninguém assiste vídeo em 12K, tá ligado? Mas é impressionante usar aí como parâmetro, né? Como teste mesmo. E outra coisa é que vai dar para jogar os jogos aí mais tops que a gente tem hoje no mercado em 1440p e mais de 100 FPS, né? Então, bom, se é uma super máquina para rodar IA, quem dirá para jogos, né? Agora é aí que vem o quanto essa brincadeira vai custar, né? Eu fiz aqui com vocês algumas pesquisas e alguns parâmetros. Primeiramente, a gente não tem ainda um preço, né? Eles ainda estão lançando, tá no anúncio ainda e tudo mais. Porém, eu consegui fazer uma estimativa. Obviamente não dá pra gente confirmar 100% isso, porém dá pra gente ter ali uma base, né, de quanto mais ou menos pode custar essa brincadeira. Obviamente não vai ser nada barato, né? Isso é óbvio. Isso daqui, cara, não é pra todo mundo, tá? É para um público específico. Quanto eu acho que isso aqui vai custar? Primeiro, a gente tem uma referência real do DGX Spark, que é o mesmo chip, tá? Ele lançou por $4.000 ali, redondando, certo? Porém, com o tempo ele aumentou, porque a memória RAM aumentou aí de uma forma absurda, como você bem já sabe. E aí ele chegou hoje no mercado por $4.700, né? Então a estimativa é que, por exemplo, se isso daqui utiliza o mesmo chip, é que esse notebook aí, o RTX Spark, pode chegar aí nessa faixa de, sei lá, entre $3.000 a $4.500. Beleza, só que se a gente for converter para o real, né, para o nosso Bostil aqui, cara, já vai ficar caro. Porém, a gente tem que lembrar que a gente mora no Bostil, e aí aqui é o que mais tem, a gente está na terra dos impostos. Com os impostos, tudo, velho, o valor final pode chegar de 25 mil a 40 mil reais, ou até chuta até mais, até 50 mil reais esse negócio aí. Então dá pra ver que, cara, isso aqui não é pra todo mundo, vai custar um preço de um carro, né? E aí, isso daqui é mais para aquele público bem profissional de IA mesmo, talvez aquele cara que já ganha muito bem nesse mercado e vai ser um upgrade aí para esse tipo de pessoa mesmo, né? Mas temos que lembrar também, rapaziada, que isso daqui tá só no começo, né? Assim como os computadores pessoais que a gente tem hoje custaram milhares de dólares lá atrás, hoje custa muito menos, né? Porém, a gente tem aqui notícias positivas pra gente que gosta de IA local, né? De código aberto. É que agora as IAs locais vão começar a ser mais valorizadas ainda, né? A própria Nvidia está começando a investir pesado nessas IAs. Por exemplo, o Hermes Agente, o OpenClaw, ou a própria Confiuai, que é o que a gente mais gosta aqui do canal, né? LTX2 e tudo mais. A Confiuai já vem recebendo aí patrocínios de muita gente. E agora com a Nvidia, então, os caras vão decolar. E a ideia aqui, obviamente, é rodar IA local, agente de IA, que a gente já conhece, o Hermes e Renato, brincando, o Hermes, o OpenClaw e tudo mais. Confiuai. E aí a gente conseguir rodar IA local, tudo aí offline. Bom, rapaziada, no mais é isso. Eu vim aqui trazer essa notícia para vocês que eu achei muito importante. É algo muito relevante que teve hoje. Na verdade, foi ontem que começou a ter esse anúncio da Nvidia com a Microsoft, né? Realmente é algo impressionante, mas assim, cara, para nós, né, brasileiros médios, isso daqui não vai ser nada acessível. Então, até a gente ter um desse aqui, velho, pode se esperar anos e anos, tá?
Mas mesmo assim é interessante a gente ver essa evolução aí do PC, né? Porque o PC não é só pra jogar, ele é pra editar, pra fazer conteúdo, pra rodar IA, pra trabalhar, pra tudo. Comenta aí o que você achou disso tudo, se você acha que é realmente uma revolução ou não, porque tem sempre o pessoal que fala: ah, mas isso daí não é nada demais, não sei o quê. Os caras já tinham criado isso daí há muito tempo. É, de fato, a Apple já tinha criado aí essa memória RAM unificada. O que os caras fizeram foi melhorar isso ainda mais. No mais é isso, Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.